Imagine que você está diante de um enigma tão antigo quanto as pirâmides do Egito. Um código secreto gravado em pedra há mais de 4.000 anos. Símbolos que parecem contar histórias, marcar propriedades, registrar nomes, mas ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que eles significam. Agora, imagine que decifrar esse código pode te render US$ 1 milhão. Não é ficção, nem lenda urbana. É real e está acontecendo agora. Em janeiro de 2025, o governo de Tamil Nadu, na Índia, fez um anúncio que abalou o mundo da arqueologia e da linguística. Um prêmio de US$ 1 milhão para quem conseguir decifrar o script do Vale do Indo. Uma civilização perdida. Um desafio que derrotou gerações de especialistas. Mas por que esse código é tão importante? O que ele esconde? E por que, depois de quase 150 anos, desde sua descoberta, ninguém conseguiu quebrá-lo? Hoje você vai conhecer a história por trás do maior mistério linguístico da humanidade. Vamos mergulhar nas ruínas de uma civilização esquecida, explorar as teorias mais controversas e descobrir por que a decifração desse script pode reescrever a história da Índia. E mudar tudo o que sabemos sobre as origens da civilização humana. Para entender o mistério do script do Vale do Indo, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Estamos falando de uma época em que as pirâmides de Gizé ainda eram novidade, quando a escrita cuneiforme da Mesopotâmia estava apenas começando a se espalhar e quando a Europa ainda era um continente de tribos nômades. Entre 3.300, bem como 1.300 a.C., uma das maiores e mais avançadas civilizações da Idade do Bronze floresceu no que hoje conhecemos como Paquistão e noroeste da Índia. Essa civilização ocupava uma área maior que o Egito Antigo e a Mesopotâmia juntos. Estamos falando de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E no auge, acredita-se que milhões de pessoas viviam sob sua influência. As duas cidades mais famosas dessa civilização são Mohenjo-Daro e Harappa. E quando os arqueólogos começaram a escavar esses locais no início do século XX, eles ficaram chocados, porque o que encontraram não era o que esperavam de uma civilização primitiva. Essas cidades eram planejadas com uma precisão que faria inveja a muitos urbanistas modernos. As ruas eram dispostas em um sistema de grade perfeito, como Nova York ou Barcelona. Havia sistemas de drenagem e gestão de água tão avançados que eram, nas palavras de um estudo, incomparáveis na história para aquela época. Cada casa tinha acesso à água corrente e a um sistema de esgoto. Pense nisso. Enquanto a maior parte do mundo ainda vivia em cabanas de barro, os habitantes do Vale do Indo tinham banheiros com descarga. Mas não para por aí. Eles tinham pesos e medidas padronizados, o que indica um sistema comercial altamente organizado. Eles fabricavam joias de ouro e prata, cerâmicas elaboradas e ferramentas de bronze. E mais impressionante ainda, eles comercializavam com povos distantes. Arqueólogos encontraram selos do Vale do Indo na Mesopotâmia, a mais de 2.500 quilômetros de distância. Isso significa que eles tinham rotas comerciais marítimas estabelecidas, navegando pelo Golfo Pérsico e pelo Oceano Índico, trocando cobre, pérolas, especiarias e marfim. Mas então algo aconteceu. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a entrar em colapso. As grandes cidades foram abandonadas. As pessoas migraram para aldeias menores e, eventualmente, a civilização do Vale do Indo desapareceu da história. O que causou esse colapso? Ninguém sabe ao certo.
Alguns acreditam que foram mudanças climáticas, longas secas, temperaturas instáveis, chuvas imprevisíveis que destruíram a agricultura. Outros sugerem invasões, doenças ou até mesmo terremotos que alteraram o curso dos rios. Mas aqui está o mais frustrante. Nós não podemos perguntar a eles, porque ao contrário dos egípcios e dos mesopotâmios, que deixaram bibliotecas inteiras de textos que podemos ler, os habitantes do Vale do Indo deixaram apenas símbolos. Símbolos que ninguém consegue entender. O que torna esse código tão impossível de decifrar? O script do Vale do Indo foi descoberto pela primeira vez em 1875, quando arqueólogos britânicos começaram a escavar os sítios antigos. Desde então, foram encontrados cerca de 4.000 inscrições. Isso pode parecer muito, mas quando você compara com outras civilizações antigas, é quase nada. Por exemplo, temos cerca de 5 milhões de palavras em textos do Egito Antigo. 5 milhões, contra apenas 4.000 inscrições do Vale do Indo. E aqui está o problema. A maioria dessas inscrições é extremamente curta. Muitas delas aparecem em pequenos selos de pedra, que medem cerca de 2 centímetros quadrados. A média de símbolos por inscrição? Apenas 5. 5 símbolos. Imagine tentar aprender um idioma inteiro com frases de apenas 5 letras. É quase impossível. Para decifrar uma escrita antiga, os linguistas normalmente dependem de algo chamado artefato bilíngue. O exemplo mais famoso é a Pedra de Roseta, que continha o mesmo texto em 3 idiomas: hieróglifos egípcios, demótico, outra forma de escrita egípcia, e grego antigo. Como os estudiosos já sabiam ler grego, eles puderam usar a Pedra de Roseta como uma chave para decifrar os hieróglifos. Mas para o script do Vale do Indo, não existe nenhuma Pedra de Roseta, nenhum artefato bilíngue foi encontrado. Nada que conecte essa escrita a qualquer outro idioma conhecido. E tem mais, nós não sabemos quase nada sobre a estrutura da escrita. Existem entre 400 e 600 símbolos distintos, mas os especialistas ainda debatem se esses símbolos representam sons, como um alfabeto, palavras completas, como os hieróglifos, ou uma mistura dos dois. Alguns símbolos parecem representar animais. Há um que claramente mostra um touro, outros são abstratos, linhas, formas geométricas, padrões que se repetem. Entretanto, existem algumas coisas que os especialistas concordam. A maioria acredita que o script era escrito da direita para a esquerda, baseado na forma como os símbolos são espaçados nos selos. Eles também acreditam que a escrita era usada para fins econômicos e religiosos, marcar propriedades, registrar transações comerciais, talvez até nomes de pessoas ou deuses. Mas isso são apenas teorias. Então, se é tão difícil, por que alguém ainda está tentando? Porque se conseguirmos decifrar esse script, não vamos apenas resolver um quebra-cabeça linguístico. Vamos abrir uma janela para uma civilização inteira. Vamos descobrir como eles viviam, o que acreditavam, como se organizavam. Vamos ouvir as vozes de pessoas que morreram há 4.000 anos. E talvez mais importante, vamos responder a uma das perguntas mais controversas da história da Índia. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? E para onde foram? Você pode estar se perguntando, por que um governo ofereceria $1 milhão para decifrar uma escrita antiga? Qual é o interesse político nisso? A resposta é simples: pura identidade. A Índia é um país de mais de 1,4 bilhão de pessoas, com centenas de idiomas, religiões e culturas diferentes. E como em muitos países, existe um debate acalorado sobre quem são os verdadeiros indianos. Quem estava lá primeiro?
De onde vieram os ancestrais da população moderna? E o código irá responder a todas estas perguntas. O mistério do Vale do Indo nos lembra de algo importante. A história não é um livro fechado. Ela está viva, em constante evolução, esperando para ser redescoberta. E cada símbolo, cada ruína, cada fragmento de cerâmica é uma peça de um quebra-cabeça gigante que ainda estamos montando. E você gostou deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio de História Bizarra. E me conta nos comentários, você acha que o script do Vale do Indo será decifrado? Até a próxima!